Palhetas. Distribuição Sinapse. O Sexto Sentido. Tapeçaria da Mulher com o Unicórnio, cerca de 1480 a 1500. Museu Nacional da Idade Média, Hôtel de Cluny, Paris. Uma jovem mulher está sentada. Ela segura um espelho oval decorado. Uma mulher toca órgão enquanto uma jovem aciona o fole do instrumento que está sobre a mesa coberta com um tapete oriental. Uma mulher coloca a mão direita dentro da caixa que uma jovem lhe estende. Um pássaro acaba de pegar um alimento na mão esquerda da mulher que usa uma luva. Uma jovem segura uma bandeja cheia de flores. Uma mulher trança com flores um adorno. Uma mulher está só ao centro. Ela segura a haste de uma lança com um estandarte na ponta e acaricia o chifre do unicórnio. O leão e o unicórnio seguram as abas de um pavilhão de brocado azul bordado com labaredas de ouro. Por meu único desejo. Uma jovem estende uma caixa de joias aberta. Uma mulher curvada segura um lenço repleto de joias. Este é o conjunto de 6 tapeçarias conservadas no Museu Nacional da Idade Média, em Paris. Em julho de 1841, o escritor Prosper Mérimée, inspetor de monumentos históricos, visita o castelo de Boussac, sede da subprefeitura de La Creuse, na França. Ele relata a existência de 6 tapeçarias de inspiração turca, afixadas em painéis de madeira do século XVIII. Anos mais tarde, as tapeçarias estão enroladas, abandonadas no prédio da prefeitura de Boussac, expostas à umidade e aos ratos. A parte inferior está parcialmente destruída. O Hôtel de Cluny, dependência parisiense da Abadia da Borgonha, data do século XV. O Estado o transforma em 1843 no Museu Nacional da Idade Média. O curador Edmond de Sommerard compra da municipalidade de Boussac a tapeçaria da Mulher com o Unicórnio. O conjunto de tapeçarias, restaurado, entra no museu em 1883. Nelas, os historiadores logo identificarão os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato. A 6ª tapeçaria, mais misteriosa, foi objeto de múltiplas interpretações. Na arte da tapeçaria, um fio móvel da trama é entrecruzado de forma regular com os fios fixos esticados sobre teares horizontais ou verticais. O aumento dos fios da trama cria ao mesmo tempo a tessitura e os motivos de várias cores. As tapeçarias de Cluny têm de 3 a 4 metros de largura e de 3 a 3,80 metros de altura. A confecção desse tipo de tapeçaria podia levar até 2 anos. Portanto, um conjunto com várias peças como este era um artigo de luxo, oferecido quase sempre como presente. A pessoa interessada encomendava a um pintor um padrão, isto é, um modelo reduzido da futura tapeçaria. Desse padrão tirava-se um molde ou vários moldes que, justapostos, reproduziam em escala a tapeçaria a ser executada. Os moldes ou seus decalques orientavam o tapeceiro durante todo o trabalho.
Para elaborar as pequenas flores e os animais, os tecelões muitas vezes reutilizavam alguns moldes, às vezes de um lado, às vezes do outro. Os tingidores colaboravam bastante com os tapeceiros. Somente 3 corantes vegetais foram utilizados na tapeçaria: a garança para o vermelho, o lírio para o amarelo amarronzado e o índigo para o azul. A mistura dessas cores durante o processo de coloração dava conta de todos os matizes da tapeçaria: os vermelhos, os azuis, os amarelos, os verdes, os brancos. O fundo é vermelho alaranjado bem claro, a ilha azul e sombria. As duas áreas se opõem tanto pela cor quanto pela claridade. As figuras claras do leão e do unicórnio se destacam sobre o fundo azul da ilha, enquanto ela se destaca sobre o fundo vermelho. A organização das cores da tapeçaria parece reproduzir a do brasão. Sobre o fundo vermelho, abundância de flores azuis. Sobre o fundo azul, dominam as flores vermelhas. Os artistas conheciam bem os efeitos de excitação dinâmica das cores e as regras do contraste. E inventaram técnicas de passagem descontínua de uma cor para outra, como, por exemplo, a batedura e os traçados, que conservam toda a vivacidade das cores nos vários matizes. Nas superfícies claras, como os rostos das mulheres ou as cabeças de animais, os pontos de lã reproduzem perfeitamente os traços de desenho. Nessas tapeçarias, como naquelas chamadas de 1000 flores, os espaços estão saturados. A flora é rica: azevinho, laranjeira, pinheiro, carvalho. 4 árvores representadas no momento em que os frutos estão maduros. E as flores: jacinto, amor perfeito, calandrina, junquilho, verônica, bem-me-quer, margarida, miosotes, maravilha, flor da menta, ancólia, campânula, pervinca, flor do morangueiro, cravo, goiveiro, violeta, rosa. Quanto aos animais, misturam-se espécies selvagens e domésticas: fazão, falcão, garça, pato, papagaio, gralha, perdiz, gato do mato, coelho, raposa, cabra, cão, cordeiro, macaco, lobo, pantera, leão e também um jovem unicórnio cujo chifre ainda não havia crescido. As mulheres e as jovens são todas louras de olhos azuis. Seus rostos lembram aqueles pintados por artistas do fim do século XV. Queixo redondo de Botticelli, testa grande de Memling. Os corpos obedecem à tradição do século: magros, longilíneos, busto estreito e ventre um pouco para frente. Mas os penteados são estranhos. Cabelos em cascata presos por um grande diadema com ponta. Cabelos curtos sob um turbante com plumas. Ou tranças amarradas com fitas, cujas pontas são enroladas e presas para o alto. Vestidos de cima e de baixo alternam os brocados com os cetins, chamalotes, veludos azuis ou vermelhos. Enfeitando esses vestidos, grandes mangas de musseline transparente e pesados bordados de ouro, incrustados com pedras preciosas e grandes pérolas. Diademas, colares, peitorais, braceletes, truces, broches, fechos, correntes de ouro.
Estamos diante de um luxo ostentatório, de cenas romanescas, feéricas, de um exagero no limite do fantástico, que intriga e nos leva a indagar sobre o sentido dessas imagens. O brasão da mulher com o unicórnio apresenta o fundo vermelho, cortado por uma tarja azul com 3 crescentes em prata. Os símbolos aparecem nas lanças de torneio, nas bandeiras e estandartes, nas capas e nos escudos. O pavilhão também traz uma manifestação heráldica. Em geral, as armas e escudos se completam por suportes que as sustentam e exibem. Aqui, o leão e o unicórnio desempenham essa função. O leão, rei dos animais, é a figura mais presente na heráldica. É força, coragem, dominação. O unicórnio, nascido da imaginação dos antigos gregos e retomado nas figuras de animais medievais, possui um longo chifre retorcido. O chifre de marfim, na verdade, o dente em espiral de um animal marinho, era muito valorizado. Ele protegeria contra a maioria dos peixes e venceria a impotência masculina. Animal indomável, o mais veloz de todos, o unicórnio não se deixava pegar. Ele simbolizava a velocidade. Se ele visse uma virgem, vinha se deitar aos seus pés. Dessa forma, acabava sendo capturado ou morto pelos caçadores. Às vezes, o unicórnio era comparado a Cristo e a caça ao unicórnio, a paixão. Os crescentes lembravam o Oriente. Em Bussac, uma lenda atribuía as tapeçarias a um príncipe turco em exílio na região. De fato, desde 1883, o brasão é identificado como dos Levistes, uma rica família de Lyon. Jean Leviste, quarto na linhagem com este nome, pertence à corte do rei Luís XI. Torna-se, em 1489, um dos presidentes da Corte das Finanças Extraordinárias do reino. Jean Leviste colocou seu brasão em toda a parte. Nas chaminés de seu castelo de Arcy, no Bourbonnais, acima das portas, nos revestimentos dos corredores, quartos e sótãos. Ele morre em 1500. Mas outros Leviste podem ter encomendado esse conjunto de tapeçarias. O primo-irmão de Jean, Aubert Leviste, ex-conselheiro no Parlamento de Paris, ou o filho de Aubert, Antoine, ex-membro da chancelaria por volta de 1500, antes de se tornar presidente do Parlamento em 1523. No castelo de Arcy, os suportes das armas são 2 leões. Ao preparar os seus moldes, o artista acrescentou o unicórnio ao leão. O leão talvez seja uma alusão direta à cidade de Lyon, de onde vieram os Leviste. E é provável que o unicórnio seja uma tradução de seu nome. Viste, em francês arcaico, significa velocidade. Leões e unicórnios estão em toda parte. O brasão dos Leviste justapõe 2 cores, o que é contrário às regras da heráldica. Ele deveria mostrar 3 crescentes em azul sobre uma fita em prata. Mas neste caso seria o brasão da rainha Guenièvre, no ciclo dos romances da Távola Redonda. É possível que os Leviste tenham jogado também com essa semelhança que os relacionava à lendária cavalaria. O conjunto de tapeçarias de Cluny foi comparado a outras tapeçarias. Primeiro, a caça ao unicórnio de Nova York. Flores, animais e unicórnios têm vários pontos em comum com os de Cluny. As diferenças estilísticas poderiam ser explicadas pelo modo de passagem do padrão para o molde e do molde para a tapeçaria. Essas imagens se assemelham às gravuras publicadas por volta do fim do século XV em Paris. Atribuem-se ao mesmo artista iluminuras e vitrais, além de diversos livros de orações. Cada mês é marcado por uma figura de Sibila.
Em uma gravura sobre Betsabeia, na caça ao unicórnio e em Adão e Eva no Paraíso, vemos a mesma fonte. No Paraíso, um macaco idêntico ao de Cluny. Em Betsabeia, a mesma posição de uma serviçal e o mesmo espelho que na visão. Na Anunciação, a mesma posição do anjo. O mesmo banco encontrado em 2 das tapeçarias de Cluny. No Narciso do Museu de Boston, encontramos as flores, os animais e a mesma fonte. De um conjunto de tapeçarias tecidas nessa época, mas destruídas no século XVIII, restam alguns fragmentos. Um dos fragmentos representa Penélope tecendo a tapeçaria. O rosto e o penteado se assemelham aos da mulher ao órgão. Donde se conclui que o autor de todos esses moldes trabalhou em Paris, em Lyon e na região do Bourbonnais nos últimos anos do século XV, às expensas de ricas famílias da corte. As tapeçarias foram provavelmente tecidas nos ateliês do norte da França ou dos Países Baixos, em Bruges ou Bruxelas. Algumas pessoas consideram a sequência de tapeçarias dos 5 sentidos como uma espécie de ciclo. A 6ª peça seria, pois, uma conclusão. A liberdade de rechaçar as paixões ligadas aos sentidos. A inscrição poderia estar enfatizando uma renúncia. A mulher não estaria escolhendo uma joia. Ao contrário, estaria se desfazendo da joia, colocando-a envolta em um lenço de volta na caixinha. Por meu único desejo significaria, então, de acordo apenas com a minha vontade. Podemos ainda ressaltar vários outros indícios nas imagens das tapeçarias. Os pares de animais, por exemplo, são formados por espécies inimigas. Raposa e cordeiro, gato do mato e coelho, leão e coelho. Essas imagens evocam um mundo reconciliado, uma espécie de paraíso. Vários animais têm uma função moral. A raposa ou a gralha lembram o discurso enganador ou a sedução das aparências. Os macacos são dublês do ser humano, que eles imitam sem cessar, fazendo mau uso de seus sentidos. Eles exprimem a natureza selvagem sem repressão. O macaco acorrentado que encontramos em Dürer é o símbolo dos instintos domados. Os cães ou os animais com coleira também evocam o amor conquistado, domado. Os coelhos são muitos, cerca de 30 no total. Nas alegorias religiosas, eles representam o amor carnal e a luxúria. Na Virgem do chanceler Roland de Van Eyck, a coluna do lugar sagrado os esmaga. Prolíficos e noturnos, os coelhos são também animais de Vênus. Simbolizam a fecundidade e a prosperidade. E aparecem em quantidade num afresco consagrado à deusa do amor, em Ferrara. Bem próximo está o cachorro. Guardião do lar, o cão simboliza o casamento, o amor físico, a fidelidade. Ele aparece tanto aos pés do Arnolfini e sua mulher de Van Eyck, quanto ao lado de uma Vênus de Memling. Está sentado sobre a cauda do vestido da mulher com pássaro, símbolo de dupla fidelidade e de posse. O pássaro que a mulher alimenta é, na poesia da época, a imagem do amante. Vemos na flora a mesma abundância de sentidos. A violeta, flor do paraíso, é, na poesia amorosa, a flor do desejo. O bem-me-quer, flor da Páscoa, também é a marca de Vênus. O cravo é usado para fazer as coroas de núpcias. A laranjeira teria sido a fruta da árvore do conhecimento no paraíso. Na literatura profana, sua flor acompanha a jovem e seu fruto evoca o casamento e a fecundidade. O carvalho
É sinônimo de firmeza, fidelidade, felicidade. O azevinho protege a casa e é associado à natividade, portanto, ao nascimento de uma criança. O pinheiro sempre verde marca a permanência. A rosa, associada à Virgem, torna-se o equivalente poético da bem-amada, o próprio símbolo do amor terrestre. O jardim secreto da Virgem Maria tornou-se assim, por força das lendas, o campo florido, isto é, o jardim do amor onde os amantes se encontram. E passa a ser o reino de Vênus. Nesse universo de paz, apenas um animal parece continuar em guerra: o falcão. Em uma tapeçaria, ele enfrenta a gralha assustada. Em duas outras, ele investe contra a garça. Essa é uma imagem muito utilizada na época. Ela é encontrada em Carpaccio e em vários outros pintores. No afresco que mostra Vênus e os coelhos, o falcão está atacando a garça que se virou e o enfrenta. Essa imagem, reincidente, inspirada em um tipo de caça usual na época, é na realidade um outro símbolo do desejo sexual. Um dos parceiros se apossa do outro. O falcão, ave de rapina corajosa, ataca a garça indefesa, atingindo-lhe o coração. Mas, ao contrário das aparências, é o falcão que é identificado à mulher e a garça ao amante. É a nobre mulher que seduz o amante, tornando-se sua dona ao atingir-lhe o coração. Acima de Narciso, que só ama a si mesmo, o falcão desvia-se da garça. Nas tapeçarias de Cluny, o falcão persegue as suas presas, mas ainda não as alcança. O material de heráldica parece dizer a mesma coisa. Para o nobre cavaleiro, é preciso conquistar a sua mulher. As lanças do torneio estão levantadas, sinal de que o combate amoroso é iminente ou está suspenso. O pavilhão figura em numerosos romances de cavalaria. É bordado com símbolos em ouro, que talvez sejam labaredas, chamas da paixão. Assim, ao entregar o seu colar, a mulher não estaria renunciando aos prazeres deste mundo, como foi sugerido. Estaria, sim, se despojando de sua joia antes de entrar no pavilhão. O cão, sentado, espera pacientemente, tal como um amante fiel. O leão, símbolo da força viril, ruge. O unicórnio, símbolo da castidade, presta atenção. Ambos evidenciam o caráter solene e a intensidade de um momento talvez erótico. Por meu único desejo, ou então meu único desejo, poderia ser a orgulhosa inscrição dos levistes. Na cidade de gracioso desejo, de leal coração, contente de alegria, minha amante, meu único desejo. A palavra desejo na poesia de Charles d'Orléans ou nos romances da época evoca quase sempre o sentimento amoroso. Mas a inscrição em francês é curiosa. A palavra seul, único, está separada de mon, meu, e de désir, desejo, por pontos em forma de losango. Após o A figura um ponto e após désir, 2 pontos. A letra seguinte poderia ser um I. A inscrição então seria lida desta forma: meu único desejo, ladeada por 2 iniciais. A primeira seria de quem encomendou. A segunda, daquele a quem é dedicada. O primo de Jean Léviste, Aubert, foi casado com Jeanne Baillet. O J se escrevia I. O filho de Aubert, Antoine, casou-se com Jacqueline Raguier. O A e o I poderiam ser uma alusão a esses 2 personagens de alto escalão. Os 2 nós de corda que sustentam a tapeçaria também apresentam as 2 letras A e I. Tanto os nós, simbolizando o elo conjugal, como as letras iniciais, desempenham um papel importante nas tapeçarias dessa época, em geral destinadas a presentes de casamento ou de noivado. Finalmente, a inscrição poderia ser também um anagrama em torno do nome de Léviste,
já que as letras T e D costumavam ser confundidas. Mas não poderíamos ler de forma ainda mais remota esse enigma? Na visão, a mulher segura o espelho em que o unicórnio se olha. Na audição, ela toca o órgão para deleite do leão, do unicórnio e dos outros animais. No olfato, ela trança uma coroa, mas é o macaco que aspira o odor de uma rosa. As mulheres e as jovens não participam de verdade do mundo sensível. Elas parecem estar ausentes dele. Na Idade Média, as mulheres nunca deixavam a cabeça descoberta. A cabeleira solta com um adereço, os cabelos presos para o alto em mechas, talvez inspirados em alguma estátua greco-romana, indicam uma mulher ou uma deusa da antiguidade. Galateia, Flora, Penélope. Ora, os cabelos presos para o alto, os turbantes ou os adornos em forma de diadema são encontrados nas representações das sibilas, em uma sequência de gravuras florentinas editadas em 1470. Essas profetisas da antiguidade foram adotadas pela Igreja Católica porque se acreditava que elas haviam anunciado a vinda do Cristo. Personagens muito apreciadas, elas figuram no piso da Catedral de Siena e em vários outros monumentos. Nessa época, as sibilas eram 10. Este é o número de personagens femininas da tapeçaria, entre mulheres e jovens. Por que, então, uma sexta tapeçaria? Em novembro de 1474, Laurent de Médicis pede a um filósofo de sua corte, Marcille Ficin, que comente o banquete de Platão. Ficin, um erudito helenista, constrói então toda uma teoria do belo. Segundo ele, para chegar ao conhecimento do belo, o homem dispõe de 6 meios: seus 5 sentidos e um sexto, o entendimento. Tato, paladar e olfato permitem conhecer a matéria. Audição, visão e entendimento, o espírito. Estes 3 últimos meios bastam ao amor. O amor é desejo de beleza. E a beleza é Deus. A busca do amor é uma busca de Deus. Assim, o mais ardente dos desejos é considerado como manifestação do divino. A deusa Vênus está no centro dessas especulações filosóficas. Essa teologia do amor teve imediata influência em toda a Europa. E os comentários de Ficin logo circularam pela corte de Bourbon, no círculo de Anne da França, filha de Luís XI. Junto a seu marido, Pierre de Beaujeu, Anne assumira a regência com a morte do rei. Foi justamente na região do Bourbonnais que se encomendaram as tapeçarias dos Levistes, além de outras do mesmo estilo. Um dos eruditos que gravitavam em torno dos Beaujeu, Symphorien Champier, redigiu a pedido da regente um livro das profecias, ditos e vaticínios das sibilas, reunindo a tradução das profecias das sibilas e o comentário de Ficin sobre o amor. Aí estavam, então, os fundamentos de uma nova corrente filosófica que reunia mundos desiguais. A heráldica ligada à tradição aristocrática dos torneios, podendo ser lida também como evocação do combate amoroso. A poesia da corte, que havia tomado do cristianismo a ideia de paraíso para fazer dele o jardim do amor. A transformação dos animais em diversas representações das paixões humanas. O mundo maravilhoso dos contos com seus objetos mágicos. Enfim, os personagens da mitologia antiga. As sibilas, espécies de fadas, agem como intermediárias entre esses mundos imaginários.
A extrema condensação desses sentidos secretos deu origem a 6 momentos estranhos, peculiares, que não podemos mais perceber como os percebiam os iniciados da época. Uma mensagem, porém, chega até nós, a do desejo, ou seja, a busca da beleza. Versão brasileira Audio News.